Então esse aqui é o motor gaiola de esquilo, então é um motor trifásico, 220 380 volts. Então ele pode ser ligado tanto em estrela quanto em triângulo. Então o triângulo a gente vai ligar ele em 220 e em estrela a gente vai ligar em 380. Então, por exemplo, em ligação em triângulo, a gente vai pegar e identificar esses fios aqui de 1 a 6, números de 1 a 6. Então os pares de bobina é o número 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. E aí para ligação em triângulo a gente vai ligar 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5. Então eu faço um fechamento como se fosse um triângulo, tá vendo aqui, ó? Então eu pego o fio 1 e 6, junto os dois e ligo em uma fase. Eu pego o fio 2 e 4, junto os dois, ligo em outra fase, e pego o fio 3 e 5, junto os dois, ligo em outra fase. Se eu tiver tensão aqui 220, eu faço o fechamento do motor para receber 220. Se eu tiver trifásico aqui 380, eu faço o fechamento do motor para receber 380. Então só mudando 220 volts. triângulo, 380 estrela. A parte interna dele tem contido na parte interna dele 3 bobinas. Então essas bobinas, cada bobina tem 2 fios, que é uma entrada e uma saída, e a gente faz a identificação dessas bobinas para determinar a numeração dos fios para daí fazer a ligação em estrela ou em triângulo. Do início, como é que o motor funciona? Ele funciona através de uma indução elétrica. Então a gente vai entrar com a tensão aqui nas bobinas, e aí vai ter um campo magnético dentro do motor que vai fazer com que o rotor gire ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? E aí o que faz isso são as bobinas. Então é um enrolamento de fios de cobre. Aqui em volta tem um monte de fiozinho de cobre enrolado, que são as bobinas, né? Todo em volta do estator. E aí essas bobinas, ela tem uma entrada, vai enrolar e tem uma saída. E aí de acordo com o que eu ligar aqui na entrada das bobinas, vai gerar um campo magnético ou em um sentido ou em outro sentido. Então, como eu tenho um lado da bobina e outro, 2 fios desse aqui vão dar continuidade. Então eu tenho 6, um dá continuidade com o outro, certo? Continuidade é o quê? É como se eu colocasse uma tensão aqui e ela saísse aqui. Então ela vai entrar em um, sair em outro e não pode sair nos outros 4. Entendeu? Se esse motor estiver funcionando, esse fio aqui só pode dar continuidade com um só desses outros 5, né? Então, ó, com esse não é. Então é com esse. Quer dizer o quê? Eu tenho um par de bobina aqui. Um par de bobina aqui. Aqui, o outro par tá aqui. E o outro aqui. Então a numeração é indiferente. Então, por exemplo, eu posso numerar com os pares de bobina, né, que é o motor. Então pode ser que 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Certo? 220 é W2 junto com o 1. Então quer dizer que é 1 e 6. Certo? Então eu vou pegar o fio 1 e vou ligar com 6. Como que você saberia se você não tivesse esses papeizinhos aqui? Aí assim, eu jogo aleatório os números 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, que são os pares, né? E faço a ligação. Se não funcionar, eu inverto os pares. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, desse jeito que eu identifiquei não funcionou. Aí eu inverto 2 fios dos pares. Aí ligo de novo. Não funcionou, eu inverto mais uma vez. É certeza que vai funcionar. Eu não sei qual que é o sentido de giro que esse motor vai funcionar. Por quê? Você não sabe? Porque assim, eu estou ligando uma fase em uma ligação de bobina, outra fase em outra e outra fase em outra. Então, de acordo com como essas bobinas elas estão aqui dentro do motor, o fluxo magnético vai para um sentido. Então, assim, como que eu inverto o sentido de giro do motor? Invertendo uma fase pela outra. Então, ele girou no sentido horário e eu quero que ele inverta para o sentido anti-horário, eu troco a fase, por exemplo, 1 pela 2. Ou a R pela S, né? E aí o fluxo magnético, ao invés de entrar nesse sentido aqui das bobinas, ele faz isso aqui. Então, por exemplo, ele está entrando aqui, eu inverto as fases e ele entra aqui. E ele inverte o sentido de giro do motor. Entendi. A gente não vai morrer por causa disso. E aí esse motor, ele tem 1 CV e meio de potência e ele está girando a 1725 rotações por minuto. Ele tem que ser acoplado a um equipamento que vai necessitar de um motor com essa potência, né? Então eu não posso ter um torque maior do que esse motor suporta. Então como é que eu identifico isso? Lembra que eu falei
que se eu ligar ele em 220, ele vai ter uma corrente nominal de funcionamento? Então eu pego a potência e divido pela tensão. Então a a corrente desse motor em 220 volts ela é 4,2 amperes, certo? Aí eu pego o alicate amperímetro, coloco em corrente alternada e meço a corrente aqui. Então a nominal é 4,2. Então ele está com 1,1, 1,0. Então o que acontece? Para subir a corrente, eu preciso pôr carga aqui no eixo. Então se ele estiver movimentando alguma coisa com carga, aí ele vai aumentar a corrente de funcionamento. Então, por exemplo, ele está ligado num caracol. E aí esse caracol transporta um produto, sei lá, ração. E aí os caras colocam muita ração no caracol e o motor começa a forçar demais. Então a corrente vai subir. E aí a gente tem todos os dispositivos elétricos que comandam o motor. E aí os dispositivos vão identificar que a corrente do motor está muito alta e vai desligar ele para proteger o motor. Quando a gente vai ver a corrente elétrica do equipamento, a gente pega a tensão e divide pela potência. Então eu tenho uma potência de, sei lá, 5.000 watts, eu divido pela tensão ou 220 ou 380. Então, se eu dividir 5.000 por 220, eu vou ter uma corrente maior do que se eu dividir 5.000 por 380. Então, eu vou dimensionar todos os fios que vão ligar esse motor menor. Então, os condutores serão mais finos para ligar em 380 do que para ligar em 220.